Boa tarde. O Serviço de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo tem o prazer de apresentar a 8ª edição do programa Universidade em Discussão. O tema dessa discussão será ensino à distância. Mediando o debate está a professora doutora Sandra Nitrini e Hélio Chaves Filho, do Ministério da Educação, Governo Federal. Para a discussão do tema, contamos com a participação dos professores doutores Eduardo Brandão, do Departamento de Filosofia, Silvia Baceto, do Departamento de História e André Botelho Shows, do CAF João Cruz Costa. Passo a palavra, então, para os convidados. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu dou início a esta sessão da mesa redonda, que tem por título Ensino à Distância, dentro de uma série de seminários comemorativos dos 75 anos da faculdade, evento este intitulado Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 75 anos, compromisso com o Brasil. Eu gostaria de cumprimentar os componentes dessa mesa, sendo que dentre eles, 3 são da casa, e nós, os 3, e eu, damos as boas-vindas ao professor Dr. Hélio Chaves Filho, que é o diretor. O professor Hélio tem uma formação interessante, que o senhor passou pela física, engenharia e se dedica às questões da educação, questões das tecnologias, e atualmente ele é o diretor do Departamento de Políticas de Educação à Distância da Secretaria de Educação à Distância do MEC. Então, nós vamos dar início. Gostaria de dizer também que, concomitantemente, esta sessão está sendo transmitida pelo IPTV USP e ficará registrado também no nosso site. Portanto, embora o nosso público presente seja pequeno, este seminário tem um alcance amplo, eu diria assim, certamente com muitos internautas que estarão nos acompanhando neste momento e posteriormente. Professor Hélio, o senhor abre essa sessão e eu gostaria de dizer que, em princípio, o senhor tem meia hora para fazer sua exposição. Os outros membros terão 15 minutos e eu avisarei na hora. Cumprimento também o professor Eduardo Brandão, que é do Departamento de Filosofia, a professora Silvia Baceto, que é do Departamento de História, e o aluno André Botelho Shows, que é do Centro Acadêmico de Filosofia João Cruz Costa. Então, professor, o senhor tem a palavra. Muito boa tarde a todos aqui presentes. Eu quero, em nome da professora Silvia, cumprimentar os membros da mesa, agradecer muito a acolhida aqui na Universidade de São Paulo, que é a casa do nosso ministro, de parte do staff do MEC hoje, e recebemos um pedido encarecido por conta do gabinete do ministro para virmos aqui, representando a Secretaria de Educação à Distância, para falar desse tema que hoje está efervescendo, não só aqui no Brasil, ou melhor, não só aqui na USP, como no Brasil, como grande parte do mundo. E eu queria propor uma discussão aqui, olhando a educação à distância, a partir de prismas diferenciados. Eu queria propor esse debate, num primeiro momento, mais uma reflexão teórico-filosófica, uma abordagem de perspectivas de avaliação dessa possibilidade de formação, hoje em dia, e, num segundo momento, nós entrarmos em detalhes de gestão, regulação e supervisão, que são mecanismos instituídos junto ao poder público para a regulação de atividades sociais que são ofertadas por parte de instituições. E, constitucionalmente, essas atividades elas precisam ter um controle público para sua efetividade e garantia de padrão de qualidade. Eu trouxe uma apresentação. Bom, eu denominei essa apresentação como o que nós temos hoje no Brasil de desafios e perspectivas para a modalidade de educação à distância e, segundo o que eu sugeri, que nós tivéssemos essa primeira reflexão para entendermos o que é a proposta e o que é a educação à distância, para, a partir de um outro patamar de compreensão, a gente gerar um debate mais rico
que fuja muito a preconceitos do senso comum, a preconceitos que surgem aí pela questão mercadológica, pela questão da exploração de serviço educacional, pela exploração puramente mercantil de um bem público, né, que é a educação. Eu quero começar com uma manifestação que poderia ser usada hoje no tema educação, não só no Brasil. E queria também chamar a atenção que essa discussão ela é bastante antiga. Nós estamos falando de um relatório de 1882 de Rui Barbosa. Em outras palavras, a tese que eu estabeleço quando nós começamos a tratar a modalidade AD é a de que nós primeiros temos que discutir a questão da qualidade da educação, e não só a modalidade XYZ. Pensar em qualidade, nós temos um passado não muito recente que já anunciava e já apontava que nós tínhamos precariedades. E certamente essa conclusão não foi acerca de uma oferta de educação à distância. Em 1882 essas coisas não se processavam ainda aqui no Brasil. Eu queria puxar também essa outra fala, bastante atual, porém bastante antiga, acerca da necessidade que nós temos na área educacional de usarmos o que a tecnologia hoje nos permite. E à época a tecnologia era essa retratada aqui: disco, cinema, rádio, ciência e etc. Que é um fragmento do Manifesto dos Pioneiros de 1932. Textos muito antigos, porém muito atuais, se considerarmos a problemática da questão da qualidade educacional, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, nessa linha, o que nós temos que enfocar é, primeiro, por que a educação à distância ficou estigmatizada nesse período e por que ela surgiu como uma alternativa, eu diria, menor ou de segunda categoria. Isso aconteceu muito provavelmente pelo senso comum, pela ideia de que a educação à distância é autodidatismo. Isso tem a ver com a nossa história. Os primeiros cursos eram ofertados com a entrega de material, de conteúdo, e esses alunos, estudantes, fariam então uma prova depois para ver se eram aprovados, né? E essa prática foi muito forte na formação profissional. E nós que conhecemos a trajetória da formação profissional no Brasil, quando ela começou, ela era muito estigmatizada. Era uma educação de segunda categoria, obviamente, era destinada para aqueles jovens que não tinham recursos para ascender, continuar a formação em nível superior. Eram de famílias pobres, eram de famílias, enfim, do interior e etc. Então ficou a ideia de que quem ia para curso à distância tinha que ser um autodidata e era invariavelmente um estudante da camada menos favorecida economicamente da população. Hoje em dia, a gente já passa para um outro patamar, um outro extremo. Quer dizer, a gente tem a ideia de que é curso online. É um curso que está na internet, o aluno vai entrar, vai acessar conteúdo e vai fazer essa prova na internet. O que mudou? A tecnologia. A gente saiu do papel e foi para o sistema informatizado. Tem aula. A concepção de aula que se tem no senso comum é de que é a aula presencial, né? A pessoa gravou aquela exposição, uma aula expositiva, que fica num link, o aluno aperta ali e fica assistindo a aula, né? A partir desse ferramental. Mais uma vez, isso é uma precarização da utilização e boa utilização da tecnologia. É uma precarização daquilo que os pioneiros da educação, em 32, já anunciavam: olha, vamos usar o limite superior dessa tecnologia. Quem faz assim, educação à distância, está fazendo mal. Agora, por que está fazendo mal? E aí tem um contexto histórico, a gente vai entrar daqui a pouco, a gente vai compreender por quê. Tem professor, por um período, o grupo de professores, inclusive, ficou preocupado, né? Então essa educação à distância vai acabar com o trabalho docente. E a gente precisa reforçar que isso é uma falácia, é uma concepção equivocada,
que o professor ele passa a ser cada vez mais importante nesses programas, então, de oferta na modalidade à distância. Os alunos são atendidos? Essa pergunta, inclusive, foi feita ontem no meu gabinete por um representante da USP, que está acompanhando o credenciamento da universidade para a modalidade de AD, e que, em uma das reuniões colegiadas, um representante de SEIT perguntou: escuta, qual vai ser o tratamento que será dado para esse aluno? Ele é um estudante com as mesmas regalias, os mesmos direitos do estudante do presencial? Como é que se dá isso? Então, quer dizer, esse aluno vai ter atendimento também, é curso por correspondência, são aulas gravadas, tem prova, tem avaliação de SEIT, tem avaliação docente, etc, etc. Afinal, o que é isso? Diante de tantas informações encontradas, de tantas, eu diria até, bobagens que se falam por aí sobre a modalidade, e algumas motivadas pela oferta, até certo ponto, desqualificada da ação de algumas instituições que não tiveram controle do poder público, deveriam ter tido à época, é que nós começamos a perceber que o nosso desafio ele é muito mais no âmbito, está muito mais no âmbito de formação de uma cultura adequada e gerar os mecanismos de controle do que propriamente chegar e concluir de cara de que é uma modalidade que não presta, ou que não funciona, ou que é segunda categoria. Que contexto a gente encontra isso? Bom, do ponto de vista da educação formal, contexto formal, a nossa lei de diretrizes e bases, artigo 80, coloca a possibilidade de uso dessa modalidade. E surgem vários outros dispositivos legais. A LDB fala sobre isso, o Plano Nacional da Educação coloca claramente o papel da educação à distância. Outros mecanismos legais apontam então da necessidade de o poder público começar a iluminar essa área da oferta da modalidade. Agora, quando é que surge e por que surge essa modalidade? Fazendo uma contextualização, à medida em que nós passamos a realizar processos educacionais por meio de tecnologia, e aí no conceito de novas tecnologias, a gente passa a ter um enfrentamento ou um confronto, ou mesmo uma comparação com os modelos tradicionais. Em outras palavras, nós temos aqui uma realização de uma inovação, de uma tecnologia que já é possível, que já está disponível. Bom, vocês são mais, eu diria, teriam maior propriedade para falar sobre essas questões da história da educação no mundo. A educação no mundo começou com a tecnologia da oralidade, da linguagem. Se ensinava como? Falando. Troca de informações a partir de diálogos. Em algum momento da história se desenvolveu o processo de escrita. Essa escrita foi incorporada também. Passamos a ter uma educação combinada entre oralidade e escrita. Inclusive criticaram muito, há críticas, registros históricos de pessoas que achavam que isso daqui ia acabar com a possibilidade da discussão e do ensino baseado em oralidade. Né? Hoje em dia nós temos recursos eletrônicos e temos outros artefatos que permitem a realização então dessa educação. Agora, a questão é como nós vamos trabalhar esses recursos de forma a garantir que a educação seja um bem público e que ela seja ofertada de modo qualificado. Se eu pego e uso, por exemplo, aqueles conceitos das telas anteriores, né, autodidatismo, distribuição de material, sem controle, sem professor, isso, aquilo, aquilo outro, realmente eu vou cair num cenário dantesco. Não é isso que se pretende, não é? Agora, se eu passo a olhar toda essa possibilidade a partir de uma complexidade de redes sociais que podem se comunicar usando a tecnologia, aí eu já caio numa dimensão de potencialização do uso destas coisas e possibilidade de trabalhar então a modalidade com qualidade. Agora, eu tenho que pensar também que isso, o pessoal da área de educação tem falado muito, quando nós estudamos,
discutimos educação, etc., etc., na média, o imaginário médio do pesquisador brasileiro, né, a gente tende, e essa até é uma fala forte, a gente tende a olhar para trás o que aconteceu. A gente está precisando começar a olhar para frente e ver de que maneira essas novas tecnologias que vão surgir, né, elas podem ser incorporadas de maneira harmônica. E qual é o nosso desafio? Fazer isso bem, apropriar dessas possibilidades e aplicar de maneira adequada. Em outras palavras, concluindo essa tela, são as mudanças que acontecem nesse plano, né, com a progressiva utilização de soluções tecnológicas, é que faz aflorar uma possibilidade de você sair do modelo tradicional da educação, que é esse modelo expositivo, com o público aqui à frente, da forma como vocês estão agora, ouvindo uma pessoa aqui na frente expondo, falando, com a tecnologia praticamente essa daqui, das mais antigas. Né? E a professora começou o nosso debate aqui informando que a TV da USP agora está potencializando o nosso debate e abrindo espaço para além da geografia dessa sala de aula. Quer dizer, nós estamos fazendo uso, então, desse recurso para ampliar a nossa abrangência geográfica. E eu acho que a gente está fazendo isso bem feito. Nós vamos ter, a partir de agora, um debate, eu acho interessante. Não queremos, e o poder público, que eu represento aqui hoje, né, a figura do diretor de regulação e supervisão, não queremos absolutamente que isso seja pro forma. Ou seja, o uso da tecnologia de forma a maquiar problemas. Absolutamente. Quando falamos em sala de aula, no imaginário médio vem essa configuração que está aqui. Só sala de aula, essa sala de aula, melhor ou pior, mais recente ou mais antiga, com quadro verde ou quadro pincel atômico, com pó de giz ou sem pó de giz, com carteiras com apoio aqui ou aqui na frente. Falar em sala de aula é o que vem do imaginário médio do cidadão brasileiro. Agora, nós podemos talvez saltar para a concepção de sala de aula uma abordagem mais contemporânea. Por exemplo, a sala de aula pode ser isso aqui, como nós já estamos conseguindo no projeto Universidade Aberta do Brasil, que é um projeto que envolve 80 universidades públicas hoje, né, com pontos de atendimento, com pontos de irradiação, de formação, etc., etc., e que entendemos, nós estamos trabalhando no limite superior para que essa oferta seja qualificada. Com isso, conseguimos que esses pontinhos verdes aqui no mapa, que são pontos de oferta de cursos, eles estejam em permanente contato com os demais, né, em missões de pesquisa coletiva, pesquisa voltada para atendimento no interior do país, e etc., etc. Os pontinhos azuis envolvem os parceiros, municípios, no interior, comunidades carentes, comunidades que ainda não tiveram oportunidade de compartilhar esse acervo de conhecimento e produção intelectual do nosso país. Os pontinhos vermelhos já são de nível estadual, e aí a ideia é articular, né, essas três instâncias governamentais em torno de projetos que gerem salas de aula contemporâneas, com o uso no limite superior da tecnologia. Qual é o radicalismo que nós encontramos na comunidade acadêmica? São radicalismos que a gente precisa superar e vencer. Por um lado, os apocalípticos dizem que essa oferta é a base da desqualificação da educação, isso é massificação, isso é alienação, imbecilização, isso não funciona, isso não presta, não. Mas eu tenho feito uma pesquisa, conversado com os docentes que pregam essa posição apocalíptica, é o pessoal que não sabe o que é, não estuda esse tema, não quer saber e tem raiva de quem sabe. Né? Então, é tendencioso. Isso aqui nós não queremos. Por outro lado, não queremos esse outro radical, que é o cidadão que está fascinado diante da pirotecnia da tecnologia. Né? É o cidadão que acha que a internet vai resolver tudo. O computador é a solução de todos os problemas da humanidade.
abordagem é superficial, geralmente é aquela transposição de um curso de baixa qualidade com suporte tecnológico, é a passagem do material tradicional ruim para o material maquiado, suportado numa tecnologia. Não queremos esse outro extremo. Se eu pegar esse extremo do apocalíptico, do integrado, o ideal é que a gente comece a convergir, né, buscando então uma saída de discussão para a sustentabilidade do uso da tecnologia. O paradoxo que surge então naquele cenário de radicalismo é esse aí, que na média os nossos docentes, e aí eu não estou falando só docente de formação superior não, estou falando docente brasileiro, começa lá da pré-escola até a nossa pós-graduação, na média está acontecendo isso. É paradoxal, é curioso isso, para você conseguir inovar. Eu não estou falando de inovação, isso é uma metáfora, não é o computador em si. Isso aqui é inovação. Inovar, mudar uma prática milenar, puxa, você precisa gastar muita energia para avançar nesse sentido. Por outro lado, os jovens vêm com uma bagagem social diferenciada. Escolas públicas, e quem trabalha com formação de docentes sabe muito bem qual é a dificuldade que os professores que estão sendo formados hoje, dificuldade que eles vão ter para enfrentar aquela tensão em sala de aula, num modelo de aula expositiva. Vocês sabem disso, todo mundo que trabalhou com formação docente sabe disso, que a taxa de evasão, a taxa de desistência da função docente se dá muito em parte por essa violência que você tem na sala de aula, por esse modelo, né, tradicional. Precisamos inovar. Como? Qual é a saída para isso? Nós vamos construir. As instituições se apresentam como instituições de pesquisa, obviamente elas têm que promover a discussão desse tipo de coisa, para melhor aproveitar o que essas tecnologias geram, né? Bom, quais são as tecnologias educacionais? Quais são os tipos? Esse quadro aqui foi construído por um teórico da área de novas tecnologias e ele nem é partidário da educação à distância. Está querendo questionar o uso de tecnologia no ensino presencial, que é outra coisa que nós precisamos também compreender. Por que separar a educação à distância do ensino presencial? O que a gente precisa fazer é convergir essas coisas para que a gente melhore a educação. Ele coloca do lado esquerdo as tecnologias analógicas e do outro lado as tecnologias digitais. E ele teoriza que quanto mais à esquerda você caminha nesse quadro, mais processo televisivo, broadcasting, uma pessoa que fala para muitos passivos, olhando então a exposição, pior para o conceito de interatividade, que é o conceito que ele tece aí a partir desse quadro. Se caminharmos por esse outro lado, eventualmente teríamos uma abordagem mais interativa de participação desse estudante. Em outras palavras, não quer dizer que se eu usar isso aqui ou aquilo lá, eu vou garantir que esse aluno esteja aprendendo bem. Eu preciso garantir que esta parafernália toda que aparece aqui, se bem projetada, se abordada com metodologias adequadas, missão, tarefa das nossas faculdades de educação, pesquisar sobre isso, né, nós podemos potencializar e melhorar, né, o desempenho dos nossos estudantes. E falo isso não só em formação superior, como nível básico. Né? O professor não será extinto, quer dizer, isso é falácia, besteira, né? Agora a gente precisa deslocar, né? Essa nova perspectiva de qualificação, a gente tem que deslocar a centralidade dos processos do professor para o coletivo. Para o coletivo dos estudantes. Porque senão a gente força o modelo, né, da exposição da oralidade. Os desafios que surgem a partir daí, trazer a tecnologia como meio para a educação e não como um fim, os adeptos, né, os integrados lá, que ficam fascinados com a pirotecnia, tem que parar com isso. Nós precisamos criar, e aí vem um ponto que começa a puxar o tema da minha segunda parte de fala, que é da regulação e supervisão, regras adequadas para isso, né? Adequação da tecnologia e metodologia, isso aqui é fundamental, isso aqui não é suficiente. Nós sabemos que o computador não foi desenvolvido para a área educacional, muito pelo contrário, foi pensado para fins militares e hoje está incorporado.
Agora, a gente precisa fazer isso de maneira harmônica, né? Precisamos pensar atendimento desses estudantes em termos de atividades, né, em que o aluno tem que estar presente, ele vai ter que estar ali junto, né, trabalhando. Por outro lado, a gente passa a subverter alguns conceitos no momento que você começa a desenvolver inovação, que são conceitos históricos, como por exemplo, abrangência geográfica. Se eu passo a atuar com curso à distância, qual é o limite geográfico da instituição? Onde ela estará autorizada a funcionar? Eu estou falando como gestor da EAD. Qual será o campus da universidade? Qual será o ponto de atendimento do aluno, etc, etc. Qual é o conflito de territorialidade que eu vou ter com essa inovação a partir, por exemplo, da divisão das unidades federativas? Uma instituição, por exemplo, autorizada no estado de Goiás, pode vir aqui para São Paulo, começar a atuar, e vice-versa. Né? A internet não tem regra, barreira para a atuação. Agora, o poder público tem que olhar de que maneira essas instituições que fazem uso desse tipo de material podem atuar ou não. Em que limite de qualidade nós vamos aceitar, né, esse tipo de atuação? Fronteira. Então, é um conceito que é plástico, ele se torna bastante, eu diria, volúvel. Unidades da federação, sistema de ensino, são conceitos tradicionais, né? Presencialidade e virtualidade. Recentemente nós nos deparamos com um debate muito interessante, que foi o seguinte: podemos aceitar uma defesa de monografia de uma conclusão de pós-graduação lato sensu, que pela regra tem que ser presencial, mas poderíamos aceitar, por exemplo, o estudante aqui, nesse auditório, apresentando, como eu faço aqui agora, e os professores assistindo, eventualmente até no exterior? Isso casa com a regra? É possível? Não é possível? Então, desafio, não é? Do poder público. Carga horária, que passa a ser uma aula à distância. Como é que se contabiliza isso? Para efeitos profissionais, outro desafio: como é que nós vamos remunerar o docente, o monitor, o tutor, enfim, toda a rede de envolvidos nessa possibilidade? Padronização de carga, sincronicidade. Poderia aceitar uma avaliação gravada no e-mail, a defesa que eu me referi há pouco, caminhando para os professores em outro local geográfico, esses professores olhando aquele material, fazendo a avaliação. E aí caímos numa proposta inicial de conceituação do que vem a ser essa educação à distância, a partir desses elementos que nós citamos até aqui, e a partir do que a gente vai propor a partir de agora, falando em regulação e supervisão. Bom, educação à distância é um conceito, né, que não pode ser levado ao extremo. Imaginar que a educação online, por exemplo, o poder público do país circunscreve esse conceito a um conjunto de regras, buscando então sustentabilidade e buscando qualificação. Surge lá na LDB, como eu já disse, né, e está em relação de complementariedade com a educação presencial. Quer dizer, se não é educação presencial, não existe outra forma, será educação à distância. Então, são dois universos bem delimitados. Tá? Para atuar na educação à distância, a instituição ela precisa pedir um credenciamento no Ministério da Educação. É um credenciamento, um rito bastante longo, demora algo em torno, atualmente, demora algo em torno de um ano e meio. A instituição manda um processo para o MEC, o MEC avalia a organização didático-pedagógica, projeto pedagógico de curso, etc, etc. Depois manda para o INEP, que é o órgão de avaliação. O INEP faz visita em loco, gera um relatório, que retoma o MEC de novo, avaliamos, e fechamos o processo e encaminhamos ao Conselho Nacional de Educação, que é a instância que vai aceitar ou não, aprovar ou não, então, esse credenciamento para a EAD. Veja, no passado, no início da educação à distância no país, lá pelos idos de 96, não havia esse rito, não havia esse crivo inicial para verificação de
competência da instituição. Infelizmente, lá na origem, lá no início, algumas instituições usaram mal a modalidade, cresceram muito fortemente nos últimos anos, e agora a gente está com uma proposta de parar tudo, para tudo isso, congela o sistema, trava isso daí, ninguém cresce mais a falta que isso acontece, e aí a gente vai supervisionar e passar pente fino. É o que o Ministério está fazendo agora. Vocês devem ter acompanhado aí as notícias da mídia de instituições credenciadas, chusmas e chusmas de alunos, né? Legiões de estudantes espalhados pelo país aí sem saber o que fazer, justamente porque nós não vamos aceitar a oferta sem padrão confirmado de qualidade. E o decreto que regulamenta a LDB, que é o 5622, que eu tive a felicidade de acompanhar a construção dele junto às instituições de ensino, é um decreto que diz o seguinte: à época fomos criticados porque colocamos um conceito em um decreto. Nós insistimos no MEC, olha, precisa, porque tem que sinalizar para o interior do país, tem que sinalizar lá no município XYZ, de que se não for desta forma, é educação presencial. E se for dessa forma, tem que pedir credenciamento do Ministério da Educação. Caso contrário, pode ser ali um início de oferta desqualificada, né? Bom, ela é uma modalidade educacional, quer dizer, é um modo de se educar que se baseia muito na mediação e uso de tecnologias, né? Isso pode ser feito com material impresso, tem estados que estão usando isso. Por exemplo, se nós pegarmos a realidade do interior do estado do Amazonas, há ofertas lá que usam muito material impresso, entregue pelos correios. Os professores vão até as regiões, no caso, alguns professores, por exemplo, que se formam em aldeias, os professores que ensinam vão a essa aldeia, atendem os alunos durante um período, depois retornam para o grande centro. É um trabalho bastante, eu diria, complexo. Essa tecnologia material impresso é usada, né? E qual é a proposta? Criar a possibilidade dos estudantes e professores desenvolverem atividades educativas, acadêmicas, em lugares e tempos diversos. Quem garante que o fato de todos estarmos reunidos aqui significa educação de qualidade? Vou colocar de outra forma. Quem garante que a reunião de pessoas em uma sala é princípio de garantia de qualidade para a educação? Precisa ver isso, precisa olhar isso e focar com muita propriedade, muito carinho. Esse modelo tradicional, ele vingou ao longo do tempo, gera os seus bons frutos, etc. Ele é majoritário, ele é maior, mas não quer dizer que ele é exclusivo. Então, vamos olhar pelo outro prisma que eu sugeri no início. E nesse histórico aí a gente vai ver então o trabalho do MEC. Lá em 88, a Constituição pede, roga, determina de que, artigos aqui 205 e 209, nós temos garantia de padrão de qualidade e avaliação pelo poder público. A LDB, no artigo 80, coloca a possibilidade da EAD. A partir de 99, não havia nenhuma instituição formalmente credenciada para a EAD. A partir de 2001, o Plano Nacional de Educação reforça a ideia de que nós precisamos inovar, precisamos usar a EAD, novas tecnologias, etc, etc. 2002, começam as ofertas, a partir do primeiro marco regulatório, que não era claro. Aqui começa o problema. A falta de clareza no marco regulatório gerou, então, a possibilidade de exploração mercantil, comercial, né, da educação. Em 2007, portanto, há 2 anos, a nossa secretaria, na qual eu já estava há 2 anos, eu entrei na CE em 2005, e criamos todo o cenário, né, do marco regulatório para essa oferta. A partir de 2007, nós passamos a ter definitivamente competência na regulação, né, e na supervisão em EAD. Em janeiro de 2008, nós iniciamos a supervisão e a nossa meta é passarmos todas as instituições credenciadas em revista, absolutamente todas, a partir de um marco regulatório definido aqui anteriormente. Antes não havia isso. Logo, área sombreada, área cinzenta, permite o quê? Ação de terceiros, etc, etc. O que gerou
eu diria, um reforço para esse preconceito no nosso país. Hoje nós temos 191 instituições credenciadas. Qual é a configuração da oferta que nós enxergamos e que o MEC vai pregar e vai cobrar em relação às instituições? Observem aqui esse quadro. A instituição credenciada, ela vai ser autorizada pelo MEC e ela, dependendo da categoria, se é faculdade ou se é uma universidade que goza de prerrogativa de autonomia universitária, ela pode criar seus cursos, não é? Se for faculdade, não, ela tem que pedir autorização curso a curso. Esses cursos, eles vão ser ofertados, e essas linhas pretas aqui interpretem como o recurso tecnológico que for, né, para levar essa formação, eventualmente, aos pontos remotos que nós definimos polo de apoio presencial. Conclusão número 1. No Brasil, educação à distância não pode ser 100% online. Não pode ser 100% por correspondência. Não pode ser 100% televisiva. O estudante tem que ter um ponto de apoio, ponto de atendimento, que é o que nós definimos no marco regulatório de polo de apoio presencial. Esse curso ofertado aqui, ou em qualquer outro ponto, né, lembra daquele mapa lá, sala de aula, nós teríamos vários pontos de atendimento, que serão esses polos, e a partir daí, o estudante passa a contar, na denominação genérica, com um tutor que atua aqui. Aí já vem aquele raciocínio. Então quem dá aula para ele é o tutor. Não. Isso aqui é um dos elementos do sistema. Esse cidadão aqui, juntamente com os estudantes, eles passam a ter interlocução com os professores. Os professores não desaparecem. Tem que ser professor com formação. Se for universidade, tem que manter aquela proporção definida na LDB. Além do professor e desse tutor que está no polo, nós temos também os tutores, e a denominação à distância aqui quer dizer que ele, geograficamente, atua na sede da instituição. Então, se nós olharmos essa configuração de oferta, no caso da graduação, nós vamos ter os docentes, nós vamos ter os tutores, nós vamos ter os tutores presenciais. É assim que o MEC está regulando essa modalidade. Façam um exercício. Tirem desse quadro aqui qualquer um dos elementos aqui retratados. Aí você vai ter algum tipo de precarização. Por exemplo, começar aqui pelo majoritário. Se esse sistema aqui, autorizado lá no passado, eventualmente cortar o contato do aluno com esse professor, o que acontece? Quem passa a atuar diretamente com o aluno é o tutor. Esse aqui e aquele ali. Mas esse tutor tem formação para isso? Sim. Pela regra de qualidade tem que ser, pelo menos, especialista, o que está na LDB. Esse cidadão tem que ter formação em nível superior e qualificação para trabalho e docência. Se sair um professor e o tutor, esse ou esse, que trabalha com o aluno, eu estou cortando a possibilidade de quem gera educação, pesquisa, extensão na universidade, né, que é capitaneado aí pelo grupo docente, de atuar com o estudante. Se eu cortar a biblioteca, por exemplo, aqui nesse local, esse aluno passa a não ter referências, etc, etc. E aí vai, né? Se eu cortar a avaliação do discente, colocá-la virtual, aperta o botão lá, marcando o X, etc., eventualmente eu posso formar um professor de letras que nunca redigiu uma linha, uma avaliação, uma produção intelectual. Isso não deve vingar, isso não deve existir mais. O que nós queremos é manter toda essa rede aqui funcionando e funcionando bem. Comparando com a educação presencial, qual é a diferença? Lembrem do conceito. Nós estamos tirando o professor do mesmo espaço geográfico do aluno. Só isso. Continua o professor. Estamos agregando alguns elementos. Um local de atendimento do aluno e agregando essas figuras aqui, que eventualmente no presencial elas não são obrigatórias. A EAD são obrigatórias. Então tem um corpo docente mais complexo, se é que eu posso chamar de corpo docente, eu acho que essa talvez não seja uma boa expressão, mas a
A atividade docente vai ser exercida, então, por esse conjunto aqui, um pouco mais amplo e complexo. Então, mais ou menos nessa linha aqui que a gente está cobrando qualificação das instituições. Hoje, a Universidade Aberta do Brasil conta com a participação de 88 instituições públicas funcionando já naquele modelo que vocês viram, né? São 450 polos já formados, são esses que estão aqui no mapa, né? Já tem 100 mil alunos trabalhando em EAD. Tem um outro programa importante de indução desse modelo de configuração, reforço, né, da modalidade, que é a Escola Técnica Aberta do Brasil, que é formação técnica profissional de nível médio. Tá? E o governo federal está criando uma política, uma perspectiva política de, primeiro, garantir que as regras, as bases legais sejam permanentemente atualizadas, porque é uma área que sofre, né, com as mutações de mudança de tecnologia. Então isso aqui tem que estar controlado, esse espaço tem que estar dominado para evitar o uso. Né? Precisamos estabelecer referenciais de qualidade para esse setor e eles têm que ser atualizados. Nós já estamos na terceira versão, já no espaço de 4 anos. Essas versões estão sendo aprimoradas e trazendo elementos importantes. Articulação entre órgãos, etc, etc. Fortalecimento da SEED, articulação e busca de mecanismos estáveis de financiamento. Tem uma falácia também, geralmente associada ao setor privado, dizendo que a educação à distância ela é cara na implantação, depois ela se torna rentável. Se torna rentável para quem não usa aquele quadro, aquela configuração. Ela é sempre cara. Você tem sempre que atualizar a parte de tecnologia. Você tem que atualizar material para ser usado. Você tem que criar uma dinâmica de metodologia de previsão de todas as aulas, discussão a priori do que vai ser trabalhado ao longo do semestre ou do ano letivo, com a participação de toda a comunidade acadêmica, todos aqueles envolvidos que vocês viram aqui no mapa. Isso significa investimento bastante significativo, né? Substantivo. Esse é o espalhamento dos credenciamentos que nós temos pelo país, né? São 18 instituições do Centro-Oeste, com 579 polos. Eu confesso que a tarefa de mapear esses polos aqui, eu trabalhei pessoalmente, ligando instituição a instituição, conferindo ponto a ponto, fazendo visita em loco, tirando foto, registrando, etc, etc. E hoje nós temos um sistema que retrata isso. Qual é a nossa ideia? Dar publicidade, controle social. Esses pontos aqui são considerados legais. Fora deles, chama a polícia, PROCON, etc., porque não é local autorizado. Não deve vingar. Só para lembrar, né, que nós temos os polos, que são aquelas unidades de atendimento presencial dos alunos, e as instituições que estão credenciadas. Desses 191 casos, 48 têm autorização só para atuar em lato sensu. De novo, mais uma delimitação, uma constrição, eu diria regulatória, para garantir que a instituição só passe a atuar em casos mais complexos se ela tiver qualificação para isso. Não tendo, ela pode começar, por exemplo, com o trabalho no lato sensu, e à medida que ganha experiência, qualifica, né? Ela pode chegar aqui no credenciamento pleno. Organograma do MEC e as instâncias que estão envolvidas nesse trabalho de regulação, a SEED aqui, a prima mais recente no organograma, a própria SEED reestruturada com a Diretoria de Regulação e Supervisão tem 2 coordenações, essa cuida dos ritos de entrada das instituições, e essa cuida dos ritos de acompanhamento. Hoje nós temos 350 pessoas andando pelo interior do país, entrevistando alunos, professores, instituições, justamente para buscar adesão e coesão com aquela proposta de qualificação. Esses são os órgãos externos envolvidos, né? Nós temos muitas demandas já do Poder Judiciário, não conseguimos resolver, né? Muitas demandas acontecendo aqui, órgãos de defesa do consumidor, instituições que não deram conta do recado,
matricularam os alunos que não conseguiram avançar, os conselhos profissionais, etc, etc. Essas são as regras gerais. Eu deixei a apresentação, professor Modesto, lá no desktop. Tem vários outros detalhes, né, sobre isso daí. Se eu pudesse disponibilizar para quem tiver interesse, seria bom. Os referenciais de qualidade que trazem os oito tópicos do que se foca numa autorização de curso à distância. Tudo isso aqui tem que estar garantido, né? E aí já são dados do programa Universidade Aberta do Brasil. Eu vou parar por aqui e voltar a essa tela aqui, professora, também para não avançar muito, e dizer o seguinte: o que nós estamos conseguindo induzir no programa Universidade Aberta do Brasil está gerando um cenário muito fértil, muito interessante, do trabalho dessa equipe multidisciplinar. Eu queria relatar um caso do primeiro curso da UAB, que envolveu 25 instituições públicas. A primeira reunião foi no auditório lá na Universidade de Brasília, e eu coordenei essa reunião. Eu me lembro que ela quase pegou fogo, quase incendiou. Porque imaginem representantes de 25 instituições públicas em torno de um projeto único. Nós conseguimos. Esse primeiro curso está sendo reconhecido agora. Ele tem um material específico, produzido com metodologia específica para a educação à distância, muito bem estruturado, envolveu a participação de equipes de todas as áreas de tecnologia, os docentes daquele curso, né? Os docentes de cursos que eram envolvidos, etc, etc. E o que é melhor, eles estão sinalizando no aspecto de que dá para usar a tecnologia de uma forma inovadora e melhorando significativamente o desempenho do aluno. E isso já é realidade, né? Se vocês pegarem os resultados do ENAD dos últimos anos, comparando o desempenho do ENAD dos alunos que estão saindo agora da educação à distância, né? Ainda que todos os problemas de avaliação, concepção, fazendo um comparativo, os alunos da educação à distância ficam praticamente nos mesmos percentuais de avaliação dos alunos do presencial. O que isso significa? A educação à distância é muito bom? Não. Ela não é tão ruim como se prega. O que nós precisamos fazer é, enquanto representantes do poder público, enquanto pesquisadores, enquanto comunidade interessada, né, nesse tema, é buscar a melhor forma possível de fazer isso, evitando aquela cultura, seja do apocalíptico, seja do integrado, né, que nós discutimos aqui anteriormente. E é um desafio. Ninguém tem receita de bolo, ninguém tem fórmulas mágicas de como fazer isso. Agora, não podemos negar que não vai ser possível, que não existe ou que não deve existir. Também não devemos, por um outro lado, né, achar que isso é a solução de todos os problemas. A ideia é trabalhar para dar sustentabilidade e melhorias, né, para a nossa educação. Acho que é isso. Obrigado.